Então já estamos perto, né, de finalizar a nossa sessão de videoaulas para essa primeira unidade, né? E eu queria então fazer algumas observações sobre os pressupostos, né, e as partes e os tipos de lógica, né? Algumas coisas que nós deixamos solto aí no meio que a gente vai discutir um pouquinho mais. Ora, com essas considerações iniciais, né, já estamos em condições de problematizar alguns dos pressupostos da lógica que aceitamos sem mais discussão. Evidentemente, poderíamos discutir quais outras partes poderia ter a lógica, além daquelas que tratam dos enunciados verifuncionais ou dos categóricos, ou mesmo que outras lógicas podem existir. Podemos lembrar o fato, por exemplo, que desde Aristóteles surge a problemática que deu origem ao que chamamos hoje de lógica modal, né? Uma parte da lógica que trata de modalidades tais como contingente e necessário. A mesma problemática parece ter obrigado o Stagirita, né, ou seja, Aristóteles, a restringir o princípio de bivalência, né, em uma argumentação onde ele teve de tratar, né, mais uma vez, de princípios como o de não contradição e o de terceiro excluído, do terceiro excluído, que já mencionamos aqui. Ora, o princípio de não contradição estava em jogo, por exemplo, quando um pouco antes elaboramos o diagrama sagital ou ao pensarmos as proposições em termos de função colocadas no balão à esquerda somente, desculpe, ou quando colocamos no balão à esquerda somente as opções V e F, né? Acho que vale a pena dar uma voltadinha para vocês darem uma olhada aqui. Então aqui a gente assumia, né? Vou mostrar para vocês, né? Muito claramente, né? A gente assumia aí, né, o princípio de não contradição, ou assumimos que estávamos em um ambiente que nós costumamos chamar de lógica bivalente, né? Então, ó, novamente, o princípio de não contradição estava em jogo, por exemplo, quando um pouco antes, ao elaborarmos o diagrama sagital, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, ou ao pensarmos as proposições em termos de função, né? Quando colocamos aí, então, no balão à direita, né, somente as opções V ou F. Né? Desculpa, à direita, não à esquerda. Né? Uma terceira opção que poderia ser representada tanto por V ou F, ou seja, olha aqui, nós poderíamos ter uma outra lógica em que esses valores, por exemplo, tivessem incluídos aqui. Né? Não é difícil pensar nisso. Né? Então, o fato deles não constarem lá, né, o fato de excluirmos tal possibilidades, significa dizer que estivemos comprometidos o tempo todo com um tipo específico de lógica, né, que é a lógica bivalente. Ora, dito desse modo, evidentemente existem outras partes da lógica, né? Vamos voltar aqui, né? Existem outras partes da lógica, claro, além, né, da a lógica que trata dos enunciados verifuncionais e dos enunciados categóricos, né? E claro, existem outros tipos de lógica para além da lógica bivalente. Mas é a partir da aceitação dessas restrições, né, como a que a gente acabou de mencionar, que trabalharemos nessas duas unidades, né, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2. Contudo, seria bom que você soubesse, né, que poderíamos melhorar em muito a nossa compreensão do que das partes da lógica ou que tipos de lógica, pensando que podem existir as seguintes partes e tipos de lógica. E claro, eu estou usando aqui o livro da Susan Haack, né, onde ela menciona propriamente essas, esses tipos de lógica e subpartes de cada tipo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, nós teríamos então a lógica tradicional, né, que é a lógica aristotélica, da qual trataremos, né, já estamos tratando na disciplina. A lógica clássica, né, que é o cálculo sentencial bivalente, que é o do que nós estamos tratando também, né, ou o cálculo de predicados, né, está ali também. Lógicas ampliadas, né, que seriam as lógicas modais, lógicas temporais, lógicas deônticas, lógicas epistêmicas, lógicas da preferência, lógicas erotéticas, né, ou interrogativas, né. Essas lógicas, claro que não trataremos, né.
Temos as lógicas alternativas, né, como as lógicas polivalentes, lógicas intuicionistas, lógicas quânticas, lógicas livres, né, onde certamente incluiremos a lógica paraconsistente de Newton da Costa, né, mas das quais também não trataremos nessa disciplina, né. E temos também as lógicas indutivas, né, das quais também não trataremos. Ora, com essa enumeração, esperamos ter deixado evidente que o assunto lógica é bastante amplo, né? O assunto lógica é bastante amplo, né? O assunto, e que se o restringimos tanto, né, nessa disciplina, foi justamente para que a compreensão daquilo que é básico ocorra mais rapidamente, né? Todavia, é preciso não esquecer que se trata apenas, nesse curso, né, de notas introdutórias, né? Tá certo? Então, só para fazermos uma conclusão, né? Com isso tudo, esperamos ter fornecido as ideias mais básicas para que vocês, né, alunos da disciplina Lógica 1, se saiam bem na solução dos exercícios, especialmente da unidade 1. E por consequência, se saiam bem, então, na P1, na prova que vocês terão aí. Ora, o conteúdo aqui mencionado foi retirado dos livros que estão lá na bibliografia do curso, né? Mais especificamente, os livros seguintes, né? O livro que eu mencionei lá foi o Lógica, Simbolização e Dedução, né, do Hegenberger. Vou colocar aqui para vocês lembrarem, né? Só um minutinho. Os livros são esses, ó. Lógica e Simbolização, né, e Dedução, do Hegenberg. Filosofia da Lógica, da Susan Haack. O Desenvolvimento da Lógica, né, do William e da Martha Neal, que é um livro bastante grande, né, e que eu usei uma pequena parte aqui da introdução, né. Os dicionários dos filósofos, né, do Huysman, que tem as datas de nascimento, né, que eu pedi lá em um dos exercícios, né. Claro, o dicionário de filosofia do Abaiana, né, que vai ter a discussão dos princípios da lógica, né, como o princípio do terceiro excluído, o princípio de bivalência, o princípio de não contradição, né. E eu utilizei bastante, né, o artigo, né, Os Antigos Lógicos Gregos, do Alcoforado, que é um artigo que eu gosto bastante, né. É um artigo bastante importante, né, e tem uma linguagem bastante acessível, né. Mas também o artigo do professor do meu departamento aqui, né, o professor Aldo Dinucci, né, e o artigo que eu mesmo escrevi, que era o Boécio e o problema dos futuros contingentes, né. Ora, lendo esses artigos e parte desses livros, vocês certamente estarão bem preparados para solucionar as questões que tinham mais a ver com história, né, com a história da lógica, o desenvolvimento da lógica, né, questões que não eram muito operatórias, né, que não envolviam tanto cálculo. Ora, uma outra coisa que eu não mencionei aqui, mas vou dar a dica, né, é como fazer as interpretações de texto, né, que eu indiquei lá para vocês, né. A ideia mais importante para vocês interpretarem aqueles textos que eu sugeri, creio que é de que vocês devem interpretar aqueles textos utilizando um vocabulário que seja um vocabulário então da lógica clássica, né, que a gente acabou de mencionar aí, né, que foi o vocabulário que a gente usou, né, e mesmo da lógica tradicional, tá certo? Essa seria a indicação mais geral, né, para vocês, né, se valerem desse vocabulário. É isso, né? Boa sorte a vocês, né? E ficam aí as dicas e boa parte do conteúdo que vocês precisam conhecer para a prova 1, tá certo? Boa sorte e até breve.